Naamã era um homem guerreiro, comandante, chefe do exército da Síria. A Bíblia diz que Naamã ele era um homem valente, guerreiro, mas a Bíblia coloca um porém aqui. Porém, leproso. O que isso significa? Deus se compadeceu de Naamã e resolveu curá-lo daquela lepra. Uma lepra que ele tinha e escondeu de todos. Mas a gente não consegue esconder nada dos olhos de Deus. Por mais que tentemos abafar algo, existe alguém que nos vê, alguém que vê tudo. Naamã tentou, Naamã tentou esconder a sua lepra por muito tempo, mas Deus teve misericórdia dele. E o que Deus fez? Deus enviou uma cativa para sua casa e lá Deus fez com que a lepra fosse exposta. O Senhor fez com que aquela menina percebesse aquela lepra para que, através dela, ele direcionasse Naamã ao caminho da cura. Mas aí, quando a Bíblia fala, porém leproso, a princípio parece que é uma colocação desprezível, de diminuição, por Naamã ser uma pessoa doente, com uma lepra na sua pele. É como se quisesse dizer, ele é um bom homem, guerreiro, mas precisa ficar isolado, ele é danificado. Mas não. Observe que esse porém leproso não se tratava apenas da lepra que ele tinha em seu corpo, mas se tratava principalmente de um orgulho que ele carregava dentro de si. E então, quando Deus quer tratar alguém, antes dele tratar por fora, ele vai tratar o que está dentro da pessoa. Deus trata o interno. Então, não era apenas a lepra que Deus queria curar em Naamã. Deus queria curar ele do seu orgulho. E quando ele recebeu a instrução do profeta dizendo para que ele fosse mergulhar no Jordão por 7 vezes, ele relutou, o seu orgulho quis gritar mais alto. Aquele momento foi o momento em que Deus revelou o orgulho que tinha dentro de Naamã. Deus revelou aquilo que ele queria tratar em Naamã. A sombra que existia dentro dele era o orgulho. Então não foi simplesmente a lepra. Deus primeiro, ele mexeu no interno e ao mergulhar, Naamã ficou livre da lepra, mas principalmente se rendeu ao Senhor. Ele foi curado não só da lepra, mas também do orgulho e ele foi liberto, né, do que o oprimia. Passou a caminhar com o Senhor. Mas para que houvesse libertação, Deus teve que tratar não só o externo, mas o interior daquele homem. E muitas vezes, queridos, Deus ele faz isso conosco. Deus ele permite que a gente fique doente, permite que a gente passe pelo vale da enfermidade, pelo vale da dor, da rejeição. Ele permite essas coisas na nossa vida, não é para nos causar sofrimento, mas para revelar o que precisa ser tratado em nós. Aí você começa a clamar para Deus te curar da enfermidade, te tirar da rejeição. Mas Ele quer mexer dentro de você. Deus quer curar a tua alma. Ele quer limpar o que está dentro, o que tem dentro de você primeiro. Talvez será um orgulho, uma mágoa, feridas que muitas vezes está dentro de você e são essas feridas, queridos, que muitas vezes estão adoecendo o teu corpo por fora. Então, o que Deus fez? Ele não só curou Naamã da lepra, ele agiu na raiz do orgulho. Às vezes Deus quer fazer isso conosco. De repente você tem uma enfermidade, uma doença no teu corpo físico, você está pedindo a Deus para curar, mas o Senhor primeiro quer tratar dentro de você. Por quê? Porque é na raiz que precisa ser mexido. É naquilo que está te adoecendo e fazendo o teu corpo físico sinalizar. São as feridas que estão dentro de você, que está abalando
o teu interno. O teu corpo está respondendo o que a tua alma está gritando. Às vezes a gente não entende, ficamos tão focados no problema externo, mas Deus quer trabalhar dentro de você. Ah, mas como assim? Se Deus quer me tratar dentro, por que Ele não faz? Porque, queridos, às vezes precisa, né? Nós precisamos nos render. Precisa haver uma rendição verdadeira, genuína da nossa parte. Nós precisamos nos render diante de Deus, abrindo nosso coração e recebendo, reconhecendo as nossas fragilidades, as nossas feridas, as sombras que estão dentro de nós e dizendo: eis-me aqui, Senhor, pode fazer como o Senhor quiser. Porque quando Deus quer nos tratar, Ele vai também nos dar algumas instruções. Obediência, rendição, abrir mão de pensamentos negativos, porque às vezes as feridas, mágoas, ressentimentos, orgulhos foram ocasionados por algum acontecimento externo que você permitiu que entrasse dentro de você, entende? E não só entrou, como também você permitiu que fizessem morada lá dentro. E é aí que tem que haver uma rendição verdadeira ao Senhor e deixar que Ele mude tudo. Porque enquanto Deus está querendo tratar o teu interior, você está resistindo à tua dureza de coração, alimentando as sombras dentro de você. Tudo que é negativo, ruim, maldade, precisa sair. Precisamos olhar para dentro de nós e reconhecer: isso aqui é errado. Isso aqui é contra os princípios de Deus. Isso aqui é anticristão. Enquanto você não se vê dessa forma, você não se rende. Você não se permite ser tratado através do Espírito Santo. Para que Deus te cure, para que Deus haja na raiz do teu problema. Então, lembre-se, para haver cura tem que haver libertação. E para haver libertação tem que haver rendição. Para que você seja curado completamente de dentro para fora. Ou seja, na alma, no corpo e na mente. Deus te abençoe.